Estamos aqui na Trust Academy para uma entrevista super especial com a Alice Camargo, que é gerente da academia, que vai trazer para a gente aqui no All Senses Talks in House algumas questões como a sua carreira, sobre a própria Trust, os produtos e o que acontece aqui dentro da academia. Bom dia, Liz. Bom dia, Gi. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer enorme bater esse papo contigo, apresentar para você a nossa academia, que é um espaço que a gente inaugurou muito recentemente, mas que já está fazendo um super sucesso. Ai, maravilha. Liz, vamos bater um papo aqui super especial e eu acho que vai ser bem gostoso. Com certeza. Liz, você tem uma trajetória inspiradora e ocupa uma posição de destaque na educação e na comunicação da Trust. Conte para nós quem é a Alice Camargo e o que te motivou a trabalhar com educação e transformação na área da beleza. Ai, muito bom. Bom, a Liz é uma mulher trans, brasileira como muitas outras, né? Que viu na educação desde o início uma forma de se realizar, de construir carreira. Então eu sou da área de educação corporativa, área de recursos humanos, gestão de pessoas durante muito tempo. Minha carreira toda foi construída nessa temática. E estando no Grupo Boticário, houve aquisição de Trust e aí apareceu a oportunidade de trabalhar como gestora de Trust Academy. E eu fiquei pensando, beleza, sempre foi um lugar que para mim fez muito sentido. Produtos de beleza sempre foram itens da minha necessaire, do meu banheiro, da farmácia, do supermercado. E aí eu fui idealizando muito mais, assim, percebendo muito mais valor nessa oportunidade. Durante toda a minha transição, a minha aceitação, a minha colocação, a afirmação social, meu cabelo sempre foi um ponto forte. E aí poder trabalhar com os profissionais que fazem isso, cara, uniu... Você se achou? Eu me encontrei, eu falei, tá unindo algo que eu acredito de verdade, que é a educação, numa temática que transformou minha vida, que é a beleza. Então, duas coisas que eu acredito num lugar só, num espaço encantador, eu falei, faz todo sentido. E aí comecei a trabalhar a minha transição de carreira, então, dessa área mais de pessoas, mais de gestão de pessoas, para esse lugar de negócio, esse lugar de produto, esse lugar conectado com profissionais de beleza, especificamente cabeleireiros. Ai, que maravilha, Liz. E é algo que a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, que é esse momento de transformação é super importante para a nossa autoestima, para a gente se colocar na vida social, se reposicionar e ganhar ter um posicionamento mesmo sobre a nossa carreira, de como a gente vai se portar a partir dali. A gente falou um pouquinho também dessa parte de imagem pessoal e acho que tem tudo a ver você trazer essa questão dessa sua transformação, desse momento de mudança para esse seu novo momento e de inserção na Trust, como isso foi, assim, um diferencial para a sua vida. Eu já trabalho no Grupo Boticário há muito tempo. Quando teve a aquisição de Trust, e a gente começa a refletir em todos esses contextos, né? Esse mercado profissional, essa nova jornada que eu tô vivendo, construindo e muito aprendendo ainda, tem feito muito sentido por esses fatores que você está me falando, Gi. Eu acho que estou bem feliz, acho que estou no lugar certo. Ai, super! Trust está vivendo um novo momento, né? Especificamente dentro de educação, está passando por toda uma reformulação. A entrega da academia é um fator, ampliação de time, reconfiguração, novos métodos. Então, é um momento especial e eu estou muito feliz de viver esse momento tão especial da marca. Ai, que ótimo! Bem, fale um pouco sobre a Trust Academy e o que a torna um marco no mercado da beleza e da formação dos profissionais. Gente, Trust já é muito conhecida por ter produtos icônicos, de alta performance, muita conexão nas redes sociais, né? A gente vê Trust com bastante frequência. Então, acho que como marca a gente tem muito disso, como produto a gente tem muito disso. E aí surge então a oportunidade da gente tangibilizar
esses conceitos, essas verdades que a marca traz num espaço físico. Sim. Primeiro é um grande desafio. E quando a gente vê acontecendo, a gente fala, é possível, aconteceu, a gente conseguiu. Então, hoje é um marco, por quê? Porque o profissional está podendo, então, além de viver experiências, realizar cursos com produtos de alta performance, com conexão com tendências, né? A marca também traz muita inovação e tendência. Ainda ele pode fazer tudo isso de forma prática, numa metodologia exclusiva que a gente traz, que acelera o conhecimento, que torna o processo de aprendizagem muito satisfatório. Tudo isso acontecendo num lugar inspirador, tudo isso acontecendo num lugar super conectado, um lugar versátil, como você teve o prazer de conhecer, e num lugar também democrático, fisicamente falando. A gente está em São Paulo, entre Oscar Freire e Rebouças. Então, Uma localização maravilhosa. Uma localização maravilhosa, com possibilidade de acesso. Eu chamo de democrático, você quer vir de carro, você quer vir de metrô, você quer vir de bike e tal. Essas possibilidades todas existem. Então, para mim, isso é um marco. A gente poder unir tudo que a marca já tinha num espaço físico de fácil acesso e altamente inspirador. E acho que assim, além do posicionamento da Trust, tem a questão mesmo da presença da Oscar Freire aqui super pertinho. Super perto. A gente fala, é do lado do metrô, a galera fala do lado. E quando as pessoas veem, mas é literalmente... parede com parede. Parede com parede. Então, super fácil o acesso aqui. Eu adorei. Que bom, bom. Gente, fica o convite. Venham conhecer a Trust Academy. Venha. Bem, a Trust sempre investiu em experiência sensorial e as fragrâncias dos produtos são um diferencial. Como vocês as desenvolvem e qual a importância delas na experiência do cliente? Eu começo te respondendo então sobre a importância. Eu acho que quando a gente vai ao salão, quando a gente está vivendo um processo experiencial, a gente fica muito atento ao cheiro, ao sensorial, à textura, ao toque. Eu acho que tudo isso faz parte desse processo, né? Então a gente vai buscar um tratamento, a gente vai buscar cor. Do início ao fim do processo, a gente vai experienciando. Fragrância é um ponto forte do Grupo Boticário. A gente entende a importância da fragrância nos tratamentos, nos processos, nos produtos e tal. Então, acho que foi um casamento satisfatório, né? A gente conhece a necessidade, a gente tem uma grande fortaleza dentro do Grupo Boticário. A gente começa a investir mais nisso, utilizando nossas casas de fragrâncias, nossos perfumistas, para a gente trazer essa assinatura para os produtos que já eram icônicos. A gente tem aí lançamento de Nutri-Infusion, e que, além de todo o potencial que ele tem de performance enquanto tratamento de nutrição, um dos registros que fica é o cheiro, é o aroma, é aquele cabelo perfumado ao longo do dia que dura. Então eu acho que é sobre isso, Gi, é sobre a gente entender o quanto faz parte da experiência e o quanto a gente tem autoridade nisso. Sim. E aí a junção dessas duas coisas tem apresentado pra gente produtos incríveis. E eu vou te dizer que eu estive no relançamento da Uso Obrigatório, onde teve a mudança da fragrância, uma nova proposta ali para o produto, para a marca. E foi, assim, maravilhosa a experiência, e ver isso mesmo, né? A questão da presença da casa de fragrância, desse olhar, de uma preocupação com o consumidor, né? Da experiência do consumidor, porque você leva os produtos para casa, você tem que pensar em todos os passos, e toda a experiência tem que ser super positiva. E você sabe que de uso obrigatório eu ouvi uma coisa muito maravilhosa, que é assim, toda vez que eu vou usar o meu óleo de uso obrigatório, eu sinto o cheiro do salão. A pessoa remete àquele momento de cuidado, né? Então eu acho que a fragrância, ela tem isso, né? Ela é importante para cada um, vai se manifestar de alguma forma, seja numa memória de um momento super especial, enfim. Mais memórias afetivas, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse registro olfativo é uma marca do Grupo Boticário, é algo importante para produtos profissionais e eu acho que a gente tem avançado muito. Ai, gente, eu não posso falar. Sou suspeita. Quem sabe a gente não lança, né, uma fragrância, perfume, o parfum de uso obrigatório. Nossa, ia ser um espetáculo, viu? Já fica aí a dica. Liz, o setor de cosméticos está cada vez mais consciente sobre sustentabilidade. Sim. Como a Trust tem se posicionado para reduzir o impacto ambiental e promover um consumo
mais responsável. Isso é muito legal de você trazer. Eu acho que essa responsabilização precisa ser social e principalmente puxada por marcas, né? E isso repercute no cliente. Enquanto marca, a gente traz isso desde a idealização do produto, dos ativos que a gente vai usar, formulação, definição de embalagem, né? Desde a produção física da embalagem, mas também o quanto essa embalagem vai ser útil até você utilizar o produto na totalidade. Destinação dessa embalagem depois, então essa coisa de logística reversa, todos esses conceitos muito de ESG estão presentes no processo. Já é também um procedimento muito forte, estratégico do Grupo Boticário, e que trouxe também TINA. Então a gente tem aqui uma potencialização de duas marcas que entendem muito disso. E aí, sendo mais tangível na Trust Academy, a gente tem o programa que a gente está lançando agora, né, que é o Trust Recicla. Muito inspirado no que a gente já tem hoje no maior programa de reciclagem, que é o Bote Recicla. Mas aí focado então no mercado profissional. A gente produz dentro do salão, do atendimento, a gente produz muito insumo, né? A gente deixa muito material, a gente produz bastante resíduo. Então o Trust Recicla, ele é uma iniciativa da Trust Academy que tem foco em a gente reutilizar as embalagens profissionais. Na construção da Trust Academy, por exemplo, a gente tem displays e outros materiais com materiais 100% reutilizáveis, matéria-prima 100% reutilizável, com embalagem de coloração, a gente fez o cesto de lixo e assim vai. Então é isso que a gente quer inspirar os nossos parceiros. A gente ainda está num processo piloto com os nossos parceiros de salões e a gente pretende que isso ganhe uma proporção maior. Ao conversar com essas pessoas, com esses profissionais, a gente entende que eles também têm consciência disso. Talvez o que falte mesmo seja alguém que opere, né? No Brasil a gente a parte de logística não é algo fácil, principalmente para eles que de repente não têm esse acesso, nem esse tipo de informação. Acho que tem um nível de burocracia para você fazer a destinação adequada. Você tem que ter parceiros que sejam realmente comprometidos. E você tem que pensar no processo end-to-end, então não é só tirar do salão, isso vira o quê depois? Isso vai para onde depois, né? Como é que você tangibiliza? Então acho que esse é um processo que as empresas, assumindo isso, elas têm muito mais força, têm mais rastreabilidade para poder entender para onde tudo isso foi e se realmente a gente está no caminho certo. Exato. Mas eu tenho muito prazer da gente estar rodando esse piloto, espero que logo isso seja um sucesso. Nessa frente de ESG, a gente tem outras coisas aqui que eu poderia também te contar, programa de modelos voluntários, que é também um grande acerto, a academia por si só, né, nos cursos, a gente tem feito esse processo de conscientização, a gente está aberto para receber recicláveis, né, de clientes ou pessoas que estejam passando por aqui e queiram destinar os resíduos. Então, acho que o projeto da academia, não? A gente tem certificação LEED, né, nível Platinum. Então, a arquitetura ela não foi pensada exclusivamente pela beleza ou pela funcionalidade, mas muito também o quanto a gente consegue tornar esse lugar sustentável, né? Posicionamento de lâmpada, nossa parte de vidraçaria toda foi pensada muito nisso. Então, sim, a gente está nesse lugar de sustentabilidade, sim, a gente quer incentivar que os profissionais de beleza e o mercado de beleza avancem cada vez mais. Sim, só tenho lá parabéns para vocês, porque é uma super iniciativa que começa ali pelo Bote e segue aí com vocês. São heranças, né? Exato. Outro dia alguém falou, espero que a gente tenha mais do que uma iniciativa só na Trust Academy. Eu gostaria que todos nós, todas as outras marcas, todo o mercado profissional copiasse mesmo, assim como a gente copiou de O Boticário, porque essas coisas precisam ser copiadas, precisam ser fontes de inspiração para a gente fazer igual e com isso a gente olhar para o meio ambiente, que é algo muito importante. Exato. Que a gente precisa olhar com muito. A Trust Academy foi projetada com conceitos de sustentabilidade. Como vocês equilibram tecnologia, luxo e responsabilidade ambiental? Uau! É um desafio, né? Eu acho que durante todo o processo a gente teve times internos e times externos, né? A gente teve 56 empresas envolvidas. Nossa, bastante. Bastante. Pra gente fazer as melhores escolhas. E em algum momento a gente abre a mão do luxo, e em algum momento a gente vai fazendo essas escolhas pro que realmente importa. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom equilíbrio. A ideia era muito da gente ter algo sofisticado, funcional, moderno, mas sem perder a mão na sustentabilidade. Então, todas as nossas decisões foram respaldadas nisso, né?
como eu comentei com você, a posicionamento de luz, o que a gente poderia aproveitar de luz natural. Né, esse é um grande ponto. Economia de energia, tecnologicamente a gente também por vezes escolheu um equipamento talvez um pouco mais caro, mas que pudesse trazer para a gente essa coisa de redução de energia. A gente, todos os nossos lavatórios são equipados para a gente fazer a reutilização e minimamente um filtro inicial do que a gente solta no solo. Então a certificação LEED comprova, né, que de forma arquitetônica, estrutural, a gente atingiu esses pipes. E aí no dia a dia o uso da academia também tem sido muito responsável, né? Utilizar a coloração até o final, colocar essa coloração porque é metálica no devido lugar, para ele ter a devida destinação, né? O mercado de beleza usa muito da natureza. Bastante, né? Todos os mercados usam, mas o mercado de beleza usa muito. E quanto mais específico, tecnológico e quanto mais performance, mais ele vai usando. Como é que a gente responde a tudo isso, né? Para que a gente tenha longevidade nessas matérias-primas que a gente precisa. Então, essa consciência faz parte da estratégia de Trust Academy. De novo, vou ser repetitiva aqui. Estruturalmente a gente entregou. A gente tem trazido programas que assessoram essa certeza, essa estratégia, mas muito mais do que tudo isso, mais do que a tecnologia, mais do que a gente tem de recurso arquitetônico, é o comportamento de dia a dia. Então, profissionais conscientes fazem uso consciente, fazem destinação consciente, né? E é isso que a gente tem tentado, tanto internamente, quanto a transmissão desse processo todo nos cursos. Isso que eu ia falar, porque a gente vai tocar nesse ponto, mas essa questão de vocês trazerem, a partir do curso de vocês, essa parte também dessa visão, dessa parte de sustentabilidade para quem está se formando dentro da academia. Né? Então é interessante que isso consiga se propagar de alguma forma, porque só temos coisas positivas aí a colher no futuro. E quando você aprende o processo no modelo sustentável, Gi, é muito mais fácil para você repetir depois, replicar, ensinar, passar para frente. Porque um profissional formado por nós, ele forma outros profissionais. Sim. O cabeleireiro então vai ter o assistente, a pessoa de lavatório, dependendo de como ele organiza o time dele, ele pode ter 3 ou 4 pessoas assessorando, que vão se inspirar nele. Sim. E que bom que se a gente puder trazer isso para um indivíduo que vira 4, no final, quantos mais a gente formou. Então, quando você traz isso desde o início, isso fica mais orgânico, isso fica mais real e fica dentro da rotina da pessoa. Ela não precisa pensar diferente, pensar num novo método para então ser sustentável, porque ela já aprendeu nesse formato. Exato. A Trust Academy não foca apenas na parte técnica, mas também no desenvolvimento pessoal e na gestão de carreira, que eu achei super interessante, viu? O que você considera essencial para um cabeleireiro que deseja se destacar no mercado hoje? E assim, já faço uma abertura aqui, que os cursos de formação, né, Liz, a gente muitas vezes não vê esse preparo, principalmente para a parte de gestão, né, de se formar e saber encarar o mercado de trabalho e tocar o negócio à frente, fazer esse negócio ser rentável, ser produtivo e trazer todas essas questões positivas que você veio trazendo pra gente, sobre sustentabilidade e tudo mais. Conte aí um pouquinho pra gente como que acontece. Você sabe, Gi, que a gente estava conversando antes sobre as nossas carreiras que não são tão óbvias, né? A gente fez uma formação e de repente a gente conduziu a carreira para outro lugar. Mas tudo isso com o quê? Educação, com formação, com curso, com conhecimento. Acho que o primeiro grande ponto é esse profissional precisa se educar cada vez mais, e aqui o educar é no sentido de qualificação, né? Então ele precisa se qualificar cada vez mais. As tendências têm sido, assim, a gente está num mundo conectado, a gente sabe que a gente tem vivido uma realidade mega acelerada e isso se manifesta em vários setores. O setor da beleza cada vez mais, novas tendências, novos produtos. Então esse profissional, ele está antenado, ele está conectado, ele precisa buscar qualificação. Acho que esse é um ponto central e precisa ser eterno. Você vai aprender eternamente.
você é incrível, você é ótimo, você tem a melhor técnica, amanhã surge uma nova, Sim. que leva menos tempo, que aumenta a performance, etc. Esse é um ponto. O outro ponto é, a gente precisa ter um olhar não só do criador, do artista, mas também de quem gere o negócio. Eu acho que esse também é um outro fator importante e que a gente não aprende numa formação de base. Não, Assim como outras profissões. Eu acho que não é exclusiva do Sim, profissional total. cabeleireiro, né? total. Você aprende a ser médico, mas você não aprende a gerir um consultório médico. Não. Não é? Então também pensar em conhecimentos adicionais que possam agregar e alavancar um negócio. Então eu tenho o lugar de quem cria, de quem executa, de quem faz maravilhas do artista, mas também o olhar de quem gere, de quem sustenta um negócio, de quem tem olhar para a finança pessoal, olhar para a gestão de empresas e etc. Então acho que esses são 2 grandes diferenciais que a gente só consegue dentro da perspectiva de educação e qualificação. Tá? Eu acho que talvez o caminho seja por aí. Ai, super concordo com você, porque acho que as 2 coisas têm que andar juntas. Sim. Senão a gente sai, muitas vezes, de uma formação, eu sei por experiência de background aí, que, né, na hora que você tem que colocar a mão na massa, você sabe muito performar tecnicamente. Mas na hora de gerir o negócio, muitas vezes você vai bater a cabeça, vai ter suas dificuldades, e até você encontrar o caminho que seria correto para você, vai demorar. Isso, né, se você tem um curso de formação que já te entrega esse diferencial logo de cara, ó, você já sai com plus. Com plus. E aí, Gi, também tem... Aí a gente pode falar de tendência também. Por exemplo, um grande profissional hoje, além dele executar muito bem, além dele ter uma excelente administração do espaço dele, ele ainda se destaca na internet, ele ainda está conectado com as principais plataformas. Aí, eu acho que a gente também poderia explorar tudo isso, e, né, num olhar mais de tendência e tal, mas eu acho que a gente resume quando a gente fala de qualificação. Sim. Porque quando você busca qualificação, você vai entendendo sobre tendência, você vai entendendo sobre o que está por vir, você vai se preparando, né? Mas a tua base tem que estar muito bem acertada, porque senão você não sustenta essas tendências que vêm depois. Exato. Hoje, os salões de beleza são verdadeiros spas para os cabelos. Exato. Como a Trust Academy ensina os profissionais a criarem essa experiência de luxo para seus clientes. Olha, a gente tem falado muito do autocuidado, né? De forma ampla, né? Então, o autocuidado, a saúde. Sim. E esse olhar amplo de saúde, que é o bem-estar físico, que é o corpo bem, que é um cabelo saudável, né? Então, a gente amplia esse conceito de saúde. Quando a gente fala dos spas, eles são grandes espaços de tratamento unidos a experiências, sejam elas relaxantes, sejam elas de outras naturezas mais que a gente tem visto surgir. Isso é incrível, é uma tendência, eu acho que ela se fortalece, porque mais do que ter o cabelo belo é ter um cabelo saudável. Então, acho que essas experiências elas vão se ampliar e vão trazer muito mais coisas aí. A gente está se preparando enquanto portfólio, não posso dar muito spoiler. Enquanto técnica, hoje você vai viver uma... Ai, já tô super na expectativa aqui. A gente, né, fez aquisição de equipamentos que possam promover o tratamento unificado com uma experiência sensorial, relaxante, de revitalização, tanto do couro cabeludo, quanto do fio, quanto corporalmente da pessoa que sentar no nosso lavatório. A gente está embalando tudo isso para oferecer para o nosso aluno, para que ele tenha mais essa oportunidade dentro do portfólio dele. Além disso, né, uma coisa mais específica, a gente tem os lavatórios por si só, né, os nossos móveis são acessíveis, são de tecnologia para manter a pessoa durante o período que ela ficar da forma mais confortável possível. Isso é super importante. A forma com que a gente ensina o nosso aluno é para gerar essa experiência positiva. E aí você não precisa nem ter um momento mega luxuoso no teu processo. Às vezes a própria lavagem já entrega uma experiência sutil dessa. Exato. Então eu acho que, né, para resumir o que eu te contei aqui, a gente tem sim um olhar exclusivo para isso, a gente tem equipamento para isso, a gente avança em portfólio e técnicas para isso, mas isso já permeia todos os cursos básicos e tudo que a gente oferece de infraestrutura para o nosso aluno. Ai, eu vou te dizer, Liz, que essa experiência de cabelo, eu acho que é um momento que você para se cuidar, e ela precisa ser uma experiência
diferente, precisa ser cuidada, acho que de certa forma. Porque se você começa, às vezes, num ponto principal, que seja ali no lavabo. Quantas vezes, eu vou trazer uma experiência minha pessoal mesmo, de ir a salões e que, poxa, minha cervical fica incomodada, não acho a postura correta. Então, eu acho que é isso, são os detalhes que vocês trazem da experiência como um todo. Eu acho que você tem a oportunidade de... A gente atende a todos os profissionais, de novo, o lugar da democracia. Se você tem a oportunidade de oferecer no teu salão, se você tem a oportunidade de ter esses equipamentos mais sofisticados que entregam, né? Eles já são projetados para tal, maravilhoso. Mas se você não tem, às vezes uma toalha já ajuda, uma técnica de amarração pós-lavatório para segurar já ajuda. É na lavagem que você pode ativar 2 ou 3 pontos e deixar a sua pessoa estranha tranquila. É o posicionamento do lavatório, né, a cuba e todos os acessórios que vão na cuba estão funcionando ou não. Eu sempre digo, senta no lavatório, fica 5 minutos e diz se é bom mesmo. Sim. É a melhor técnica. Porque às vezes você olha, ele é altamente sofisticado e tal, mas funcionalmente ele não entrega. Então eu acho que a gente tem aqui de dois lugares importantes. O lugar de quem tem a possibilidade, quer investir e ok, mas como é que eu também trago pequenos momentos, spas para um atendimento trivial. Sim, não, perfeito, super concordo. E a experiência está aí. Você aproveita. A experiência no salão é no bom dia, na recepção. Exato. É na hora de marcar. Exato. Então, no telefone. É no telefone, é no WhatsApp, é no momento que você se conecta. Exato. Né? O que você acredita que será tendência no mundo da beleza nos próximos anos? Como os profissionais podem se preparar para essas mudanças? Eu vou ser repetitiva. Qualificação, educação. Acho que aqui, enquanto marca, a gente tem se preparado cada vez mais, né? A gente olha para portfólio num olhar a longo prazo, olhando para tendências. A gente tem parceiros incríveis, WGSN, né? Uma agência de inteligência de mercado que é super parceira, entre outras, né? E aí a gente sabe qual é a cor, tudo isso a gente faz. Mas eu acho que tem uma dica de ouro aqui, que é cada vez mais a personalização vai tomando conta. E não é só no mercado de beleza. Sempre o olhar global traz isso pra gente. A gente tem buscado ser cada vez mais indivíduo e ser respeitado dentro das nossas características e dos nossos gostos. Sim. Personalizar é o caminho. Só que para eu personalizar, eu preciso entender o que é tendência e eu preciso ter técnicas para isso. Aí, de novo, eu volto para o lugar que eu te falei que eu sou repetitiva. A educação e a qualificação que vão entregar. Detalhe, com velocidade cada vez menor, né? Então, espero ter respondido, mas se eu puder deixar uma dica no final dessa pergunta é qualificação com olhar em personalização. Super certo. Assertivo, na verdade. Bem, se você pudesse dar um conselho para quem está começando na área da beleza, qual seria? Eu seria redundante, porque eu ia falar educar... Eu acho que é coração aberto, a gente entender quais são as características de cada mercado que a gente atua. Quem está iniciando no mercado da beleza, eu acho que precisa tirar a venda preconceituosa que é tradicional de quem vem de outros mercados. Entender o que é a beleza, que ela vai muito além da estética, ela vai muito além de conceitos estéticos, visuais, que beleza é muito mais ampla do que tudo isso. A área da beleza ela é muito ampla e ela precisa estar conectada com bem-estar. Então eu não posso ter algo esteticamente bom que gere alguma frustração. Ou eu vou te dar um exemplo mais prático ainda para não ficar num lugar tão abstrato. Eu não posso sugerir um cabelo que dentro da realidade da minha cliente ela não vai ter condição de sustentar. Né? Ou que vai dar muito trabalho e ela pro dia a dia, ela tem 3 filhos, ela tem uma rotina super tal e eu proponho um cabelo muito difícil de manutenção. Então eu acho que a área da beleza ela precisa estar unida ao bem-estar, ela precisa estar unida à praticidade e ela precisa de novo a coisa da personalização, entender a realidade daquela cliente. E aí a gente tem, falando de Trust Academy, a gente tem aqui coisas como Personal Color, que é um curso que fala muito desse processo individual, né?
A gente, por meio da cor, encontra soluções que sejam tangíveis, fácil, que traga autoestima e etc. Foi um pouquinho que a gente conversou sobre a oração pessoal e você se conhecer e trazer pra gente no dia a dia o que nos ajuda. Então eu acho que quem vai para a área da beleza, eu acho que precisa então primeiro se despir desses mitos que a gente tem em relação à beleza, encontrar realmente a ideia de beleza, dentro do setor que for trabalhar, procurar soluções que consigam entregar de forma personalizada essa coisa estética, mas também de bem-estar, de paz, de tranquilidade e, no meu caso, de praticidade. Não, praticidade acho que é um dos primeiros pontos, porque é o que você falou, a parte da manutenção, da cliente, de como que ele, né, você vai conseguir trazer isso para o seu dia a dia de uma forma que seja fácil, que encaixe na sua rotina, senão começa a ser exatamente isso, é lindo, é esteticamente bonito, mas eu não consigo estar ali. Então entra também no caso da frustração até. Você tem um efeito contrário, Exato, né? Porque você não é nenhuma ou duas vezes, e imagino que você, muito mais tempo que eu no mercado da beleza, a gente ouve assim, eu saí com salão, com cabelo de salão. Cheguei em casa, não consegui. Não sei replicar a escova, perdi meu corte. Exato. Essa comigo já aconteceu. E aí você tem um efeito contrário, você tem um efeito de frustração, bem isso. E tem uma outra coisa que eu queria incrementar aqui, que eu acho que talvez eu possa ser mais clara ainda, que é sobre os vícios, né? Quando eu digo se despir desse preconceito sobre a área de beleza, é muito do vício que a gente tem. Sim. A gente ouve falar de beleza de uma forma muito despretensiosa, e isso cria conceitos na gente. Às vezes a gente vem para a área com essas coisas como verdade, assim, né? Então, eu acho que esse letramento para entender, para viver, coração aberto, são dicas que eu dou. Belíssimas dicas. Vamos chegando no final. O papo tá gostoso. E é um tema que a gente gosta, a gente poderia ficar aqui por horas. Exato. Mas vamos para a nossa última pergunta. Bora! Bem, para encerrar, qual é o seu maior propósito como gerente da Trust Academy e que legado você quer deixar no mercado de beleza? Nossa, que é profunda. Profunda, né? É para pensar. É para pensar, né? Olha, o meu propósito enquanto gestora, né, da Trust Academy, de ter um espaço acolhedor, um espaço acessível, democrático, de educação, e que possa inspirar, que possa permitir que os profissionais e as pessoas que por aqui passem tenham uma experiência incrível, e que quando eles saiam daqui, eles saiam com o propósito de mudar o mundo, de transformar. O profissional cabeleireiro, ele transforma por meio da mão, por meio das palavras, e eu gostaria de cada vez mais ter esse espaço que possa instigar esses músculos, esse movimento, e que isso reverbere. Porque se eu transformo um profissional da beleza, quantas pessoas sentam naquela cadeira e saem transformadas a partir dele? Então, se eu puder ser uma gestora suficiente para manter esse espaço, inspirando, construindo, trabalhando diversidade, trabalhando inclusão, trabalhando a beleza da forma mais ampla possível, e isso plantar uma semente, e os indivíduos que sentarem nesses lavatórios, nessas cadeiras de finalização, saírem com um pouquinho disso, aquela palavra que a gente acha maravilhosa, e isso reverberar, o meu propósito vai ter sido cumprido com certeza. E aí, de forma, né, completamente imediata, isso possa ser meu legado. Nossa, sim, é uma visão maravilhosa. Obrigada. E eu dou parabéns aí para você por esse seu movimento. Você é um marco aí na Trust, e tenho certeza que vão ser anos e anos aí de sucesso, tanto para você quanto para a marca. Eu tenho muito carinho pela marca, desde o momento 1 que eu tive contato, e já fui muito bem recebida por todos. E a minha experiência com os produtos tem sido sempre maravilhosa. E estou sempre curiosa para conhecer um pouco mais. Mas agora você já sabe que você tem acesso, a casa também é tua, vê quando você quiser. Obrigada, Gi. Eu agradeço, viu? Gente, uma super entrevista aqui para a querida. Obrigada.